das comunidades e religiões ayahuasqueiras, não indígenas como o Santo Daime e o DV. Acho uma diversificação ou desvirtuação? Falei, eu admiro o seu trabalho. Deixa eu te falar da minha experiência, porque eu não sei, a sua foi na floresta e tal, com índios? Não, eu tive algumas outras, mas a várias. base é minha lá. É. A minha foi com um amigo meu, que era comediante, e ele tinha uma comunidade. Cara, eu acho que eu peguei a Fernão Dias e fui. Era no meio do mato. E eu tava muito preocupado, porque eu falei assim, eu tô escrevendo um livro e o personagem, pra ter alguma revelação, pra descobrir alguma coisa da vida dele, ele ia entrar numa de tomar um santo daime, a ayahuasca. Então eu falei, eu quero ter experiência pra poder escrever. Ele falou, beleza, então eu vou fazer um esquema com você e mais uma garota que é da comunidade. Cara, eu cheguei lá, sei lá, 4 horas, eu fui tomar o ayahuasca às 8. Ele me contou toda a história, todo o contexto, fez a preparação, achei muito legal. Até porque eu precisava disso para escrever o livro. E aí eu tomei 3 doses. Assim, como que foi? Como que é essas experiências que você teve? É esse esquema de 3 doses, 1 hora cada uma. E a primeira, eu fui até a segunda só. Eu parei na segunda, que me deu uma bad vibe absurda. Na segunda, a primeira foi maravilhosa. A miração que eles falam, né? Quando bate a força e tal. Tá. Quantas vezes você foi? Só uma. Uma vez só. Então. Você gostou? Gostei da primeira e queria outra vez pra tirar essa má impressão da segunda dose que eu tomei. Quer que eu te explique por que eu fiquei? Porque era o seguinte. Meu filho hoje tá com 3 anos e meio. Eu acho que eu fui lá, ele devia ter uns 3, 4 meses. O que ficou na minha cabeça? Eu tô no meio do mato, sem sinal de celular. Tava escurecendo, tava lá desde as 4 horas. Aí eu falei, cara, no meio da primeira pra segunda. Na segunda eu falei, cara, aconteceu alguma coisa com meu filho. E se acontecer alguma coisa, minha mulher não tem como se comunicar comigo. E eu tô aqui no meio do mato. E aí, disso foi pra, ele tá com problema. Minha mulher tá tentando falar comigo. Disso foi pra, cara, ela tá tentando ligar pra mim faz muito tempo. Olha como eu sou irresponsável de estar aqui. Que foi pra, eu preciso sair daqui. E o cara não me deixou sair, porque a gente parou. Pô, eu estraguei o lance do cara lá. Falei, cara, eu preciso ir embora. Ele falou, Vilela, não tem como deixar você sair do jeito que você tá. Aí eu esperei mais uns 40, 1 hora, assim, até eu tá bem pra dirigir. Mas foi isso, a coisa foi escalando, porque na minha cabeça, eu preciso ir pra casa, meu filho. E cheguei aqui, tava dormindo aqui, de boa. Então, começa assim, quando os caras... eu sou um cara base aldeia, de tomar, enfim, consagrar ayahuasca. Quando a gente consagra na aldeia, a gente já sabe um dia antes. Então a gente começa a parar de comer carne, os caras começam a parar de fazer sexo. Me falaram isso, eu não come carne, né? Tá. Por quê? Porque ele realmente mexe muito com você, cara. Você conscientemente, você recebe uma série de informações que você administra e outras não. E por conta disso, você tem cânticos que te levam e te trazem de volta daquela experiência. Eu sou um cara que acho que para você atingir a miração, que são as lições que você vai levar da experiência, você precisa de 10, 12 horas. Antes? A experiência que eu tenho 10, 12 horas na consagração. Ah, na consagração? Antes de tomar? Na consagração. O meu foi, eu acho que umas 4, 5. Na consagração. Então, normalmente é 4 horas, então. O que acontece com o corpo quando você ingere o ayahuasca, cara? Que são 2, né? É uma raiz e uma folha, é isso? É um cipó e uma folha. Um cipó, ele libera o DMT, é isso? Ele DMT. E o outro fala pro cérebro deixar passar isso, porque o cérebro normalmente... Eu tô falando besteira? E que você perguntar quem foi o filho da fela que fez essa mistura, cara. Que misturou essa... Exatamente. Beleza, ok. E assim, tem diversas chacronas, as folhas são diversas, e o cipó também. Enfim. Aí você vai uma célula, enfim, você tomou ayahuasca. Tá. Que tem um gosto horrível, né?
É horrível, mas E você... depois até come é umas como frutinhas. remédio. Remédio não tem gosto ruim? É, mas aí você Então. come umas frutas pra tirar o gosto e é tranquilo. Depende. Alguns estão... Lá, você não comeu? Não. Uva, essas coisas. É, Não, o meu... Onde tá? Não tinha? Tinha um copinho cheio de uvazinhas. What the fuck? Como você tomou aqui? Tomei no grau, né? Fui no grau tomar o... tinha uma bandeja assim que o cara... Mais uva, senhor? Não, o cara era meu amigo, ele preparou pra mim. Você foi o Roots. Tem uma jujuba. Tinha uma jujuba, tinha uma pessoa pra te abanar, uma mulher pra te recolher seu vômito. Tá. Não, ok. Você foi nesse Roots lugar- mesmo, é. Não, ok. Você foi abençoado. Eu fui no... Cuidaram de você. Cuidaram de mim, eu tava muito com cagaço. Ok. Beleza. Enfim. Para de rir, pô. Muito bom, cara. Vermelho, cara. É uvas pra esse fela da puta. Bom, ok. Ai. Beleza. Tá. A miração, o que acontece? Você tem um tempo que o teu organismo combate a situação e fala assim, what the fuck is going on? Exatamente. Você quer botar pelo cu, pela boca, você quer botar pra fora. O organismo trabalha isso, aí você trabalha o teu organismo e fala assim, não, tô no controle da situação. Respira e vai controlando a situação. Vai ultrapassando fases. Aí você vai, durante a noite, tomando outras doses. E aí, a miração, ela se torna evidente, cara. A miração, cara, é algo que as pessoas acham que chegaram, mas não chegaram. As pessoas acham que depois de 4 horas, você começa a enxergar as coisas meio desfocadas, então você tá na miração. Não, miração é uma entrega verdadeira, onde você vê as coisas acontecendo e recebe as coisas depois de 4, 5 doses tomando ayahuasca. Caramba, mais de 3 doses? É mesmo? Eu conversei com 3 eus na primeira dose. Foi uma coisa muito maluca. Mas quanto tempo foi? 1 hora a primeira e mais 1 hora a segunda. Quanto tempo demora uma... Não, nós estamos falando de um trabalho de 12 horas, cara. Mas pré e depois das doses mais horas? Não, Quanto? pré não. Você o começa completo. a primeira dose até você levantar da rede e falar, foi um prazer. Vou embora pra casa. Entendi. Me deu até vontade de cagar agora, pra falar a verdade nesse assunto, cara. É mesmo? É. Vai lá, a gente segura o superchat. Não, vou. Segurei. Porque eu preciso mijar daqui. Não, tô controlando, Tá, eu mijar eu vou daqui a pouco. Passou. Tô bem, agora. Vai ser o primeiro cara que... Pô, a gente podia deixar um pinico aqui também, né? É. Mas qual que era a pergunta da pessoa sobre a ayahuasca, né? Da experiência, é isso? Então você teve várias experiências, e cada experiência é diferente da outra em relação à miração e em relação de quanto você consegue entrar, porque o que eu queria era isso, era tentar entender o que estava acontecendo na minha vida, e para aquele momento funcionou muito a primeira dose. Eu conversei com 3 eus, e a gente falando sobre carreiras. É engraçado, eu não consigo nem explicar, porque era tão rápido a conversa, que eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas parece que meu subconsciente estava entendendo tudo, e tudo fazia sentido. Você entendeu o que eu falei? Não, né? Entendi. É isso. Não, era uma conversa muito rápida, não é que um falava, outro... Era todo mundo falando ao mesmo tempo, e tudo fazia sentido. Só para complementar aqui, o pessoal fala de religiões ayahuasqueiras não indígenas, se vocês acham que é uma diversificação ou desvirtuação. Você está desvirtuando o ideal. Na verdade, foi a tua pergunta primeiro. No meu caso, por exemplo, eu fui num cara que era uma religião, que tinha todo o ritual dele lá. A gente fez o ritual certinho e tal, ele me explicou tudo. Eu não sei. O ritual dele. Cada um. É uma coisa meio xamânica. A palavra, não sei se xamânica tem a ver. Total, cara. O que é? O xamã, para os índios, é o cara que trazia, que tinha um contato com o sobrenatural, com o além físico, e trazia as respostas, é isso? Essa ideia do xamã? Ou não tem uma... Cada cultura... O xamã, ele transformava... Ele usava elementos naturais para
melhorar a condição do indivíduo, né? Sempre relacionado à natureza, ou não? Que isso o ayahuasca é também isso, cara. Mas os índios americanos, por exemplo, utilizam de outras coisas. Por exemplo, os mexicanos utilizam o peyote. Peyote? Por que você tá rindo? O que é o peyote? Eu não sei o que é peyote. É que o Thiago Ventura foi esses dias em casa. Deixa pra lá. Ventura teve aqui, foram 5 horas e meia de O Thiago, ele teve em casa esses dias. Eu quis dar um peiote, mas aí falaram que não podia dar um peiote pra O ele. que é um peiote? Deixa quieto. Mas o que é? É uma... Um cactus. É? É. Porque lá no México os caras tiram do cacto também a bebida lá Isso dos que eu caras, tô não é? querendo dizer. Cada um tira de um lugar, entendeu? Eles tiram de um cactus. Você pode tirar de uma folha. Me chama pra ver esse cacto aí, só pra ver. Só pra ver qual que é do cacto. Ele não levou, não tem tá em casa. Né? Tá lá. Caramba. Caramba. E o lance do xamã, o que era? Era fazer essa conexão. Então, o xamã... O ayahuasca é uma coisa sul-americana? Ou não tem... É daqui mesmo? Não, ele... Eu diria... sul-americana. Peruano, brasileiro. Sim. Uhum. O problema é que, assim, a gente ocidentalizou essa prática. Aí a gente trouxe e começou a usar em rituais de 4 horas. Que eu não estou discutindo se são... o que eu acho é assim, em 4 horas, você começa a entender o teu organismo. Porque, assim, quando você toma o negócio, a ayahuasca, você sentiu vontade de vomitar e cagar? Não, só depois, quando eu cheguei em casa, sim. Não, cheguei em casa, eu vomitei pra caramba. Mas lá não. Mas porque eu odeio vomitar e tava me segurando. Eu tava a todo momento evitando vomitar. Isso é um grande problema, porque isso é um primeiro problema. Porque assim, o vomitar e o cagar são... Cagar também? Dá vontade? Oxi, Não, só vomitar não que deu deu vontade. cagar? Não, cagar não. O primeiro é o cagar. Não, Não? não. Mas se eu explicar o lance do vomitar, o que tem a ver? Você bota pra fora. Isso não é ruim, cara. A gente associa coisas ruins. Nossa, eu vomitei, passei mal. Não, você passou mal, vomitou. Isso significa que você se purificou. O organismo botou pra O fora. teu organismo botou pra fora aquilo que tava te incomodando, cara. Isso não é ruim, cara. Isso é ótimo, né? Tanto que você fica melhor depois que vomita. Muito melhor. Sempre. Então, é uma melhora, cara. Entendeu? Tanto que quando eu vomitei, passou totalmente o efeito e eu tava... Quando você tomou ayahuasca, você vomitou ou não? Não, só depois, quando cheguei aqui em casa só. Tá. Você cagou? Não, Foi uma vez só? foi só uma vez. A gente tem que combinar outra aqui. Vamos. então. Eu quero De ter verdade, cara. uma sem essa preocupação com meu filho e tal. Ficar Não. tranquilaço, sem hora pra Tem acabar. que se entregar, cara. Tem que se entregar. Entregar que você fala eu tô totalmente naquilo e meu pensamento não tá fora daquilo. Então, eu senti isso, meu pensamento tava fora daquilo.